bem nessa época, quando eu estava assim no auge da minha solidão, da minha crise existencial, emprestaram para minha mãe uma fita de vídeo. Naquela época não tinha ainda DVD, Blu-ray, essas coisas. Era uma fita de vídeo mesmo, aquelas tamanho de um livro, né? Grandona. No caso é a fita cassete, não é? Isso. A fita cassete. E era um documentário sobre várias aparições marianas. Inclusive, esse documentário eu coloquei no meu canal do YouTube, quem quiser acessar. Padre Francisco Amaral, canal do YouTube. Se chama Aparições da Virgem Maria no Mundo. Sim. Quando eu vi aquele documentário, muitas coisas ali começaram a me chamar a atenção. Primeiro porque eu já era uma criança assim, um pouco imaginativa, curiosa. E aí eu ouço falar, eu já tinha uma formação católica, mas ainda não tinha tido uma experiência espiritual verdadeira, entendeu? Eu tinha que estar na missa, porque senão minha mãe não deixava eu jogar videogame. Tinha que fazer duas coisas para eu jogar videogame. E na missa? E na missa é arrumar o quarto. Arrumar o quarto não aprendi a arrumar até hoje. Até hoje, né? E na missa aprendi até a celebrar. Quanto ao quarto, não deu muito certo, não. Então, hoje, né? Eu não tinha tido ainda o meu encontro espiritual. Sim. Que antes de eu ter o encontro espiritual com Jesus, eu tive com a Virgem Maria. E aí, quando eu conheci as aparições marianas, me chamou a atenção. Olha, são jovens mais ou menos da minha idade, porque geralmente, quem conhece um pouquinho das aparições da Virgem Maria, geralmente são crianças ou adolescentes. No caso de La Salete, Melanie Maximino. Lourdes, Santa Bernadette. Fátima, os Três Pastorinhos. Medjugorje, tinha a Ivanka com 15 anos, a Vitska, Miriana, mais ou menos na o Ivan que o senhor tem. Com 16, o Yakov com 11, Maria também com 16. Entendeu? E eu fiquei pensando assim, como será que é ver Nossa Senhora? Aí bateu Entendeu? a curiosidade. Bateu a curiosidade. E se alguém está pensando aí que eu vou dizer que eu vi, eu nunca vi, viu? Não sou vidente, sou padre. Ficou curioso, mas não significa que viu. Né? Nunca vi, nunca ouvi, mas eu comecei a mergulhar naquilo e estudar esse assunto. Sim. E aquilo que aos poucos eu comecei a ler e estudar. Na época não tinha internet, era apostila, era livro. Eu comecei a buscar isso por uma curiosidade, aquilo aos poucos começou a fecundar o meu coração. Me marcou muito nessa época, Guto, as mensagens de Medjugorje. Porque lá, Nossa Senhora, ela sempre fala nas mensagens, você conhece? Sim, queridos filhos, sim. Ou meus filhinhos. Só abrir um parênteses aqui, alguém pode perguntar, alguém vai comentar, mas Medjugorje não é reconhecido pela igreja, né? Olha, a igreja só pode reconhecer uma aparição depois que a aparição termina. As aparições de Medjugorje ainda não terminaram. Isso. Então a igreja está estudando. Mas, presta atenção nisso, o Papa Francisco já reconheceu Medjugorje não ainda como aparição, mas como santuário oficial de peregrinações. Por quê? Por causa dos frutos espirituais de Medjugorje. Diz que é o lugar que mais se confessa no mundo. Isso, Padre Gabriel Amor, exorcista, que fala isso. O confessionário do mundo, Medjugorje. Então os frutos espirituais de Medjugorje já são para a igreja muito marcantes. E o fato de já ser santuário vai certamente no futuro, né, acelerar o reconhecimento das aparições quando terminarem. Mas então, quando eu tive contato com as mensagens da Virgem Maria, ela falando, né, meus filhos, meus filhinhos, aquilo começou a mover meu coração. Então, se Nossa Senhora me chama de meu filhinho, como que nós podemos chamá-la? Verdade. Minha mamãe, minha mãezinha. E eu comecei a me relacionar com ela desse jeito. Então, eu me lembro, aí eu tinha 13 anos já. 13 anos? Todas as noites, eu no auge da minha crise existencial, segurava o terço como segurando nas mãos dela e chamava ela de mamãe. Olha que coisa linda. E aquilo foi tornando uma intimidade tão grande entre eu e ela, que ela foi se tornando minha melhor amiga, minha companheira, efetivamente minha mãe, né? E no sacerdócio, minha esposa espiritual. O padre, Guto, sabe de uma coisa? Hoje muita gente fala, o padre tem que casar. O padre já casou. O padre não pode ficar solteiro. O padre não é solteiro. Solteiro é quem está solto. Concorda? Sim. O padre é casado com a igreja. A Virgem Maria, nos diz o Concílio Vaticano II, ela é a figura da igreja realizada. Então, no dia do meu sacerdócio, né, de alguma forma a gente se une com a igreja em matrimônio. E a Virgem Maria se torna também a esposa espiritual do padre. Eu tive 3 namoradas antes de entrar no seminário. As 3 bonitas e santas. Só namorei mulher bonita no seminário. Mas a Virgem Maria,
mais bonita, mais santa do que elas. É verdade. Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o Reveravit, um produto revolucionário. Ele traz o Resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais 3 substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho, ou então clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. Reveravit, vai lá, clica aqui, vai lá.